Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã. Louvado seja o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias, Senhor, te darei graças, te darei honra. Obrigada, Jesus, por mais essa hora. Bom dia, Mi, bom dia, Joselma, bom dia, Liliane, bom dia, Dani, a paz do Senhor. Que o amor de Deus esteja na nossa vida de maneira sobrenatural, nos fortalecendo. Amém? Eu desejo que todos vocês estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor. Bom dia, Luzia. Sejam todas bem-vindas. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu chamo a presença do Seu Espírito Santo, Pai, nesse ministério, sobre cada um de nós. Que o Seu poder, meu Pai, venha operar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que nós precisamos viver nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Eu consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro a minha total dependência do Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de, através da minha vida, agir nesse ministério, trazendo a palavra, resposta para as nossas orações. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas, Senhor Deus, que estão aqui, as que vão chegar, as que assistirão depois, também seus filhos, meu Deus, que buscam a palavra. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela transformação que o Senhor tem feito, operado na vida de cada um de nós, não somente na nossa vida, Senhor, mas também na nossa família. O Senhor é o justo juiz, aquele que do seu trono nos protege, aquele que cuida, aquele que julga. O Senhor é aquele que nos dá o prover, que nos traz a direção. Obrigada, Pai. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida. Obrigada. Toda a honra e toda a glória do Senhor, para sempre, sempre, sempre. Viveremos dia após dia, de vitória em vitória, de glória em glória, sempre na presença do Senhor. Eu declaro que a nossa mente e o nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós te amamos. Nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por amor a nós. Obrigada, Pai. Reveste-nos, Senhor Deus, com uma nova armadura nessa manhã, armadura de alta patente, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que estamos protegidas pelo Teu poder, que os olhos do Senhor nos guardam por onde nós estamos. Nós somos filhas, filhos amados, separados, escolhidos, ungidos pelo Senhor. Leva-nos, Senhor, para lugares aonde o Senhor deseja que nós vamos, alcançar corações, levar a paz ao coração aflito. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração se mantenha em paz, que a nossa mente, Senhor Deus, o tempo todo esteja consciente, sóbria, de maneira a buscar-te, a pedir toda a direção do Senhor. Que estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz, Pai.
em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de distração, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito que traz frieza espiritual. Nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. E declaramos no mundo espiritual que o nosso coração queima. O nosso coração tem fogo do Espírito Santo. O fogo que é vivo em nós. O fogo que veio para trazer vida onde um dia estava morto. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, pelo seu amor. Assim nós começamos o nosso dia na sua presença, confiando e entregando a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Hoje nós vamos iniciar 2 Tessalonicenses, né? A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E essa carta, né? Essa segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita pouco tempo depois, assim relata os estudos, né? O que a Bíblia diz, pelo tempo que eles estudam, os teólogos estudam. Ela foi escrita pouco tempo após a primeira, cerca de 51 anos depois de Cristo. Então, essa carta responde às novas preocupações dos crentes de Tessalônica. Os crentes, eles tinham algumas preocupações, novas preocupações, né? Então, assim, vai falar sobre que alguns acreditavam que o dia do Senhor já havia chegado, lá na cidade de Tessalônica. Outros estavam abatidos pelas perseguições constantes. Então, muitos de nós nos identificamos, né, com as perseguições que continuam. Todo aquele que é fiel ao Senhor, que busca viver na presença, é perseguido, é criticado, é apontado até nos dias de hoje. E Paulo escreve essa carta para corrigir esses equívocos e encorajar os fiéis a reafirmar a esperança da justiça divina do nosso Pai, que é justo e fiel e está sempre junto de nós, aonde nós estivermos. Então ele começa assim: Eu, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então nós vemos que a saudação de Paulo, ela é idêntica à primeira carta, reafirmando a continuidade e o afeto dele pelo povo. Então Paulo reforça que a igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele reafirma já logo no início da saudação dessa carta. Então isso traz para nós um lembrete de identidade espiritual e segurança. Ele mantém a mesma identidade nas cartas. É isso que traz para nós. Então a nossa estabilidade ela vem de estarmos firmados em Deus e não nas circunstâncias, tá bom? Nós sempre precisamos nos firmar no Senhor e não no momento, na estação, não, sempre. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós carregamos uma identidade e nós carregamos a essência do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim, versículo 3, perdão. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Aqui, Paulo fala desde o início, né, da saudação,
ele fala da graça sobre a nossa vida, né? A graça é o favor imerecido sobre nós. E quando ele traz a paz ao povo e que nós também levamos a paz, desejamos a paz a outro, isso traz o significado de plenitude interior, paz interior, presença divina sobre o povo e sobre nós. E quando nós desejamos a alguém a paz, né? Nós falamos a paz do Senhor. Nós estamos desejando uma plenitude interior, uma presença viva do Senhor no interior nosso e daquele a quem nós desejamos. Então são dons, a graça e a paz são dons inseparáveis de uma vida cristã. Nós carregamos em nós, por onde nós estamos. É uma saudação que carrega poder espiritual, não mera formalidade. Então guarda no teu coração que quando você diz a paz do Senhor, não é uma mera formalidade de cumprimento vão. Não, meus irmãos e minhas irmãs. É uma saudação que carrega poder espiritual. Amém? Quem recebe a graça de Deus sobre a sua vida, experimenta a verdadeira paz. Só quem carrega a graça experimenta da verdadeira paz, mesmo em meio a guerras. Você pode estar em meio a um deserto, a uma guerra, você carrega a paz, tá bom? Então aqui, Paulo diz a eles a explicação que nós temos que, mesmo eles sendo perseguidos, os tessalonicenses estavam crescendo em fé e amor. Eles cresciam dia após dia, constantemente, que é os dois pilares da maturidade cristã, fé e amor. São dois pilares poderosos na nossa vida, dois pilares que nos fortalecem, que nos traz uma visão sensível da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Paulo reconhece esse crescimento entre eles, aqui a carta relata, né, para nós, como motivo de gratidão. Então, o que nós podemos pegar de lição para nós, de ensino, que as provações não destroem a fé verdadeira. Aquele que carrega a fé verdadeira, a fé não é destruída diante de dias difíceis, aprovações. Pelo contrário, o dia difícil nos fortalece e nos impulsiona a crescer ainda mais em amor e em fé, tá bom? Então Paulo cita aqui a igreja de Tessalônica como exemplo para as outras. Ele fala sobre isso aqui no versículo 4. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Ele está citando a igreja de Tessalônica como exemplo para as outras igrejas. Então aqui Paulo traz que eles suportam todas as perseguições com fé e com amor. A fé, minhas irmãs, a fé que permanece no fogo, a fé que permanece em meio a dias difíceis, ela inspira os que ainda enfrentarão suas próprias batalhas. Nós passamos a ser exemplo na vida de todos ao nosso redor. E eu tenho certeza que você quer ser esse exemplo, que você tem buscado ser exemplo na vida de outro. Por isso que todos os dias você busca viver a presença do Senhor. O sofrimento com propósito é a nossa marca. O sofrimento com propósito é a marca do povo do reino de Deus. Porque as tribulações que nós vivemos não é castigo, não são castigo. Pelo contrário, é sinal do juízo de Deus sobre a nossa vida. E nós devemos nos manter firmes, buscar a presença cada vez mais, porque as tribulações nos moldam e nos preparam para viver o tempo todo com olhos no reino, com os olhos na eternidade. Deus usa os nossos dias difíceis para aperfeiçoar a nossa dignidade espiritual, para
para moldar, para aperfeiçoar a dignidade espiritual dos seus filhos. Nós somos filhas. E o Senhor quer nos moldar. Amém? Em nome de Jesus. Continuando aqui uma parte do versículo 5, diz assim: como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. A palavra de Deus traz, a palavra de Deus diz isso para nós. E o versículo 6 traz assim: Deus fará o que é justo? Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos e no meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. E isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão dentre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Glórias nós te damos pela Tua palavra, pela Tua presença. Toda honra e toda glória ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, meu esposo querido. Aí já é noite, né? Quase noite. Em concordância, em unidade, todos nós desejamos que você tenha uma viagem de volta acompanhada pelos anjos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? A parte que nos traz na palavra de Deus, do versículo 6 até o término do primeiro capítulo, Paulo revela para nós a justiça retributiva de Deus, como Deus nos retribui justamente, com justiça. Todos os que oprimem, todo aquele que oprime a vida dos seus filhos que são justos, serão julgados e os fiéis serão consolados. A palavra de Deus traz a promessa de alívio sobre os filhos justos e fiéis virá na manifestação gloriosa de Cristo, com os anjos. É a palavra de Deus que nos promete. Então, toma posse dessa palavra. Eu tomo posse. Deus não é indiferente à injustiça. Ele tem um tempo exato para julgar e consolar. Ele é o justo juiz. Então, eu tomo posse da manifestação gloriosa de Cristo sobre a minha vida, que virá para aliviar todas as perseguições que eu sofri e as que eu ainda tenho a sofrer, e já foram muitas. Hoje, com os olhos na eternidade, com o conhecimento da palavra, eu consigo enxergar quantas perseguições eu passei sem eu ter o conhecimento naquela época, que era porque eu já carregava a essência de Cristo, mesmo sem saber. Glória a Deus por isso. Amém?
eu vejo que o Senhor, eu não sei qual foi o tempo da sua vida que o Senhor te resgatou, que Ele te encontrou, que você aceitou, que Ele se aproximasse de você. Mas hoje eu vejo que, na verdade, o Senhor sempre esteve junto de nós. De quantas coisas Ele nos livrou nessa vida, dos nossos erros. Mas as maiores perseguições da minha vida começou na pandemia. A pandemia, ela trouxe um tempo de muita perseguição, muita forja. Ali o Senhor começou a me forjar e eu comecei a ser muito perseguida por pessoas fracas na fé, vulneráveis, que foram usadas por demônios para me trazer grande perseguição. E eu louvo a Deus, louvo ao Senhor por toda a forja, por cada perseguição que me impulsionou a chegar aonde eu vivo hoje, assim como eu tenho certeza que onde você está hoje é um lugar completamente diferente de onde você esteve um dia. Então o versículo 8, ele é muito claro aqui, ele diz assim, ó: no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Aqui ele diz que o Senhor Jesus, ele vai vir do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos no meio de chamas de fogo. Glória a Deus! A volta de Cristo trará o fogo purificador, o fogo que purifica para todo aquele que é fiel, o fogo do juízo para os ímpios. Paulo aqui ele enfatiza que rejeitar o Evangelho é rejeitar o próprio Deus, e nós precisamos ter essa consciência e levar essa consciência a todo aquele que nós vemos a oportunidade. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. O amor de Deus é perfeito, mas a sua justiça também é real e perfeita. Ninguém fica neutro diante do Evangelho. Não tem como. Obrigada, Senhor. No versículo 9 traz a explicação para nós que a maior dor da condenação não é o fogo, mas a separação eterna da presença de Deus. Não é o fogo que vai doer, mas é a separação a separação da presença, de não viver na presença. Essa vai ser a maior dor no dia do julgamento, no dia em que o juízo de Deus separará todos. Então Paulo descreve no versículo 9 o inferno como afastamento divino da glória de Deus. Que esse inferno esteja para todo sempre muito longe de nós, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui todos os dias reunidas para viver a busca incansável da presença de Deus na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. É verdade, né, Mi? Como a pandemia nos forjou, como as pessoas se revelaram, né? As pessoas se revelaram, uns melhoraram de caráter, eu tô falando. Outros pioraram. Alguns carregam muletas até hoje da pandemia, muletas espirituais, da mentira, da desculpa. Houve um tempo de forja espiritual muito grande na pandemia. Familiares se revelaram. É isso mesmo, muitas revelações. Deus falou muito. O caráter de muitos veio à tona. Eu louvo a Deus por tudo que nós passamos.
Foi um tempo que, na verdade, eu fui resgatada, não é? Um tempo que eu fui resgatada. Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Muitos de nós fomos resgatados na pandemia. Glória a Deus. Foi de 2021 para 2022 que o meu espírito gritou tão alto que eu entendi que eu precisava buscar, que eu precisava enxergar, que eu precisava me levantar. Obrigada, Jesus. Sabe o que é o céu para nós? O céu para nós é estarmos com Deus, é estarmos na presença de Deus todos os dias. E o inferno é estar eternamente sem Ele. É isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O versículo 10 traz para nós assim que, dando a explicação que quem rejeitou a Deus será castigado, e isso acontecerá naquele dia, o dia em que o Senhor Jesus vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem nele. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Nós estaremos junto de Jesus, porque nós cremos na verdadeira mensagem. Nós cremos. Cristo será glorificado nesse dia, nos santos, ou seja, sua glória será refletida neles. Naquele dia, os salvos, nós, os crentes, não apenas adoraremos ao Senhor Jesus, mas nós seremos parte da exibição da sua majestade. Obrigada, Jesus. A glória de Cristo brilhará, será gloriosa, brilhará através dos que permaneceram fiéis até o fim. Então, imagine, a glória de Deus virá como luz através de nós, pela nossa fidelidade, pela busca que nós vivemos dia após dia na presença do Senhor Jesus. Por isso diz que será um dia glorioso, porque a glória de Deus estará sobre cada um de nós e nós resplandeceremos junto com Jesus a sua glória, a sua luz. Obrigada, Senhor. Seremos pontos de luz em meio a toda a treva que será revelada no dia da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, meu Deus. É verdade, né, irmã Estela? Quanta coisa os nossos olhos viram. Coisas que nós nunca imaginávamos ver e viver. Coisas que nós não desejamos passar nunca mais. Nós vimos ali o peso da mão de Deus. Foi isso que os meus olhos viram. E muita coisa nós não vamos entender, porque nós não estamos aqui para entender. Nós estamos aqui para viver a verdade do Evangelho e a busca constante da presença do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Mas imagina, era algo invisível aos nossos olhos, que trouxe um terror a muitos. E ali nós aprendemos que a fé e a certeza da proteção divina sobre a nossa vida é o que nos mantinha de pé, fortalecidos, não é?
todos os dias, o tempo todo. Obrigada, Jesus. Apesar do medo, a nossa busca na presença sempre foi maior. Sempre venceu. E vence até hoje, em nome de Jesus. Paulo explica aqui nos últimos versículos, que é no versículo 11 e 12 desse capítulo, ele traz para nós que, ele fala, é por isso que sempre oramos por vocês, né? Paulo, Silas e Timóteo. Por isso eles sempre oravam, pedindo a Deus que nos chamou, né, para uma nova vida, para que faça com que nós sejamos merecedores dela. Obrigada, meu Deus. Paulo encerra com uma oração profunda aqui. Que Deus os torne dignos do chamado. Que Deus nos torne digno do nosso chamado. Essa oração, ela é viva até hoje sobre nós. É viva. Ele ora para que se cumpram os propósitos divinos em suas vidas. Essa oração que ele apresenta aqui. E que Cristo seja glorificado através deles, através de nós. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em tudo, através da nossa vida. Então, o maior alvo cristão é refletir a glória de Jesus no modo como nós vivemos, no modo como nós trabalhamos, no modo como nós passamos os nossos dias difíceis. A maneira que nós passamos a maneira que nós demonstramos o nosso estilo de vida é como nós carregamos a glória de Jesus em nós. Como você vive? Como você trabalha? Como que você passa os dias de sofrimento? Como que é? Você está carregando a glória de Deus em tudo? Obrigada, Senhor. Obrigada por toda a verdade que o Senhor nos traz através da sua palavra todos os dias. Nós precisamos enxergar e entender que a fé, ela é crescente em nós, mesmo em meio às perseguições. Nós precisamos ser perseverantes. Paulo relata isso muito bem aqui aos Tessalonicenses. A fé dos Tessalonicenses, ela crescia mesmo em meio às perseguições. Isso é perseverança. Deus trará juízo aos ímpios, julgará os ímpios e trará descanso aos fiéis. Eu tomo posse dessa palavra. Deus trará o descanso sobre a vida dos fiéis, sobre a nossa vida. Essa é a justiça divina, a justiça que não falha, nunca falhará. A justiça de Deus não falha. Então, eu tomo posse sobre a minha vida do descanso prometido por Deus, por eu manter a fidelidade na presença dEle. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Cristo será admirado em seus santos. A glória futura. Todos verão o dia em que o Senhor Jesus voltar. E Paulo termina intercedendo por nós, pelos crentes, para que a gente possa viver à altura da oração, à altura na presença de Deus. A perseguição não vai nos destruir. A perseguição não destrói o cristão. A perseguição purifica-nos. A perseguição purifica o cristão. Sempre. Por isso, em um dia difícil, quando eu oro, eu falo, Senhor, purifica-me, me forja, me rasga rápido, me mostra o que é que eu preciso aprender nesse dia difícil. A fé verdadeira cresce sob pressão. Quando nós estamos sob pressão, a nossa fé cresce mais. Ela é mais fortalecida. Nós ficamos mais fortes. Mesmo em meio a lágrimas na oração, nós nos tornamos mais fortes.
Deus é justo. Não deixa ninguém trazer uma palavra contrária a isso sobre a sua vida. Deus é justo. Ele vê as injustiças que fazem contra nós e Ele julgará no tempo certo. Confie na justiça de Deus e não na vingança humana. Não dê forças, não olhe com forças a vingança humana. Eleve os seus olhos e confie na justiça de Deus. É a justiça de Deus que vai prevalecer, que vai permanecer na sua vida, porque a eternidade é real. O céu e o inferno são destinos definitivos. O céu e o inferno são destinos definitivos. Essa é a eternidade real, que a palavra de Deus traz para nós, muito bem explicada. Isso nos chama a urgência de vivermos e pregar com seriedade, com verdade, não aceitar palavras distorcidas, não aceitar meia-verdades. Não, nós precisamos viver na verdade. Em nome de Jesus, Cristo será glorificado através da sua vida. Cristo será glorificado em nós, cristãos fiéis ao Senhor. Então, cada ato de fidelidade nosso, hoje, é um reflexo antecipado da glória futura. Amém? Então, que diante de todos os seus atos, haja fidelidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. E nunca se esqueçam que a oração, assim como Paulo terminou aqui orando, pedindo a Deus, a oração é o elo entre o presente e o eterno. Orem, orem na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como Paulo, nós devemos orar para que Deus cumpra os seus propósitos em nós com poder, para que o Senhor venha com poder sobre nós e que assim nós possamos viver todos os propósitos dele sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, as cartas de Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda. Por isso que é 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Por quê? Porque Paulo escreveu na sequência 2 cartas a esse povo. Então, essas cartas, elas representam encorajamento em meio ao fogo. Paulo levava encorajamento àquele povo em meio à perseguição. Fogo que purifica, fogo que santifica, fogo que transforma. Esse é o fogo do Espírito Santo que nós carregamos. Quando nós somos cheias desse fogo, quando o fogo do inimigo vem, não nos queima, porque o fogo do Senhor Jesus, o fogo do Espírito Santo, reina em nós, é vivo em nós, é maior em nós. Amém? Por isso tem uma música que fala que fogo não queima fogo, porque se você é cheia do fogo, do trono de Deus, do fogo do avivamento, quando o fogo estranho vem, ele não te queima, porque o fogo que você carrega é mais vivo, é maior, tem poder, carrega a glória. Amém? Em nome de Jesus. Quando nós dizemos o fogo do avivamento, às vezes as pessoas têm uma interpretação diferente ou muitos nem sabem o que é. O fogo do avivamento. O que é ser um avivalista? É levar vida naquilo que está morto. Levar vida onde tudo estava morto. Um dia eu fui avivada, porque eu estava morta. E o fogo me trouxe vida. Por isso o avivamento começa dentro de nós. E aí chega uma hora que você está tão viva pelo fogo,
pelo avivamento, que você começa a transbordar e aí você quer mais, e aí você tem mais fome e sede. Então, o avivamento é levar vida a quem estava morto, no ambiente que estava morto, em uma comunidade que estava morta da presença do Senhor. Agora, orar em línguas, ser arrebatado e cair ao chão, riso santo, isso são manifestações do Espírito Santo, que chega na vida das pessoas através do avivamento. Porque você estava morta, hoje você vive e o Espírito Santo reina. Amém? Em nome de Jesus. A esperança não está em escaparmos da dor, não é isso, mas em sermos transformados através da dor, até que a justiça de Deus se manifeste plenamente. Em nome de Jesus. Amém? Como é maravilhoso ouvir o Senhor através da palavra. Como é lindo ouvir a voz de Deus falar no nosso íntimo, no coração de cada um de nós. Por isso, muitas pessoas, em meio à dor, tudo está desmoronando, tudo está caindo, todas as portas estão se fechando e ela se mantém em paz, ela se mantém na graça, ela se mantém em fé, posicionada. Sabe por quê? Porque sabe quem é. A pessoa sabe quem é, você sabe quem você é. Você conhece o teu Pai. E você sabe que Ele, sendo Deus, Ele não vai mentir. Ele vai cumprir as promessas. E isso é maravilhoso. E isso é que nos fortalece. E isso é que nos traz a paz. Amém? Em nome de Jesus. Foram muitas as experiências que cada um de nós vivemos nos dias difíceis. E hoje, com os olhos mais abertos, com os olhos na eternidade, buscando a esperança, nós compreendemos muitas coisas que nós passamos, muitas dificuldades. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele faz sobre nós e por tudo que Ele fez. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada. Eu desejo que você tenha um dia abençoado. Até agora eu não consegui subir o estudo de ontem. O Instagram deve estar passando por alguma instabilidade de atualização que está por vir. E aí então eu não consigo baixar o vídeo para poder subir ele. Não sei se vai acontecer o mesmo com o vídeo de hoje, mas eu estou avisando vocês, caso aconteça, tá bom? Que vocês busquem constantemente a presença do Senhor, todos os dias, sem cessar. Que você seja vaso na vida de outros, que você busque incansavelmente a palavra de Deus. Eu não me canso de buscar. Eu sou insaciável pela busca da palavra. Onde eu vejo uma oportunidade de buscar mais da palavra, de receber mais ensino, ali eu estou. Esse é o significado de ter sempre mais fome e sede da palavra. Onde eu vejo uma porta de oportunidade, ali eu entro. E isso é maravilhoso. Isso transborda em nós o amor e a paz, a nossa fidelidade com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai. Eu desejo que o Espírito Santo te use, que você entenda os pedidos do Espírito Santo na sua vida. Deixe o Espírito Santo agir,
não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Não bloqueie, não seja você a pedra de tropeço. Deixe o Espírito Santo te usar. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, que é o que nos fortalece. É verdade que tem dias que nós nem sabemos o que estamos fazendo. Tamanha a exaustão, o cansaço. E no final daquele dia, na nossa oração antes de dormir, a gente entende que foi as mãos do Senhor que nos conduziu durante todo aquele dia. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu amor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E peço ao Senhor que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus, o amor do Pai, estejam sobre vocês, em nome de Jesus, o tempo todo. Que vocês vivam em comunhão com o Espírito Santo, em tudo, na alegria, na fartura, na tristeza, na escassez, na alegria, na tristeza. Vocês vejam que a aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge no dia do nosso casamento, quando nós fazemos a aliança na declaração das palavras, nós estamos ali naquele momento nos tornando uma só carne com o nosso esposo. E se você parar para pensar, é a aliança que nós fazemos com o nosso Senhor, porque nós precisamos estar na presença do Pai em todas as situações. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não é? Na riqueza, que é na fartura, na escassez. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigada, Jesus. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu apresento a vida de cada uma das suas filhas, Senhor Deus, dos seus filhos que estão aqui agora. Peço ao Senhor que os seus anjos, ministradores de proteção e de guarda, estejam posicionados ao redor de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que de maneira poderosa e sentida, o Senhor toque cada uma das suas filhas, Senhor Deus, dos seus filhos, com poder agora, em nome de Jesus, através do seu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nós chamamos a sua presença agora, de maneira poderosa sobre nós. Forja-nos, capacita-nos em nome de Jesus. Usa-nos em nome de Jesus. Resplandeça em nossa face a sua glória, a sua luz, em nome de Jesus. Que a nossa boca seja uma arma poderosa a orar, a levar a paz e o amor a todo aquele que precisa. Que as nossas palavras sejam palavras de cura, de força, de poder. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença, porque o Senhor nos conduz em todo o tempo da nossa vida. O Senhor nos leva dia e noite aos caminhos que devemos seguir. O Senhor é paciente, o Senhor é amoroso,
respeita o tempo de cada um de nós no nosso aprendizado. Por isso nós te louvamos e te adoraremos todos os dias, em nome de Jesus. A tua presença nos basta, a tua presença é suficiente. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Jesus, nós te amamos. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. O tempo todo te damos graças. Somos gratos por tudo que nós podemos viver. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que o seu amor seja uma fonte inesgotável sobre nós, por onde caminharmos. Que as nossas palavras exalem o teu amor, Jesus. Que as nossas palavras sejam mansas, verdadeiras, fortes, fiéis, transformadora na vida de todos. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. O teu amor dura para sempre. E é esse amor que nós queremos carregar todos os dias. Que a verdade seja revelada diante de nós, diante dos nossos olhos, a cada leitura da tua palavra, a cada estudo, a cada busca, a cada oração, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor nessa hora a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Pai, eu apresento ao Senhor cada um dos nossos filhos. Peço ao Senhor que o Senhor os proteja por onde eles caminharem, aonde nós não conseguimos estar, que o Senhor esteja, que os seus olhos estejam ali protegendo-os em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor o nosso esposo, todas as esposas, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que suas mãos de Pai zeloso e protetor proteja a vida do nosso esposo, por onde ele caminhar, onde ele estiver, Senhor Deus. Que como uma luz seja a tua presença, Pai, no caminho dos nossos esposos, em nome de Jesus. Guarda-o, Senhor. Livra o Senhor de toda peste perniciosa, toda peste, Pai, que voa de dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que os seus anjos de guerra estejam ao redor da vida do nosso esposo, por onde eles caminharem. Eu declaro em nome de Jesus que a mente e o coração do nosso esposo estão guardados em Ti, estão blindados pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Que a mesma armadura espiritual de Efésios 6 que o Senhor colocou sobre nós no início desse estudo esteja sendo colocada agora sobre a vida do nosso esposo, aonde ele estiver, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego em suas mãos todo esposo, Pai, não só o meu, mas todo aquele que está em viagem, que está longe de casa e que precisa voltar, pedindo que o Senhor, com as suas mãos, pegue o meio de transporte que cada um estará usando para voltar e traga em suas mãos, Pai, em nome de Jesus, em segurança, de volta ao nosso lar. Assim eu entrego em suas mãos, confiante, em nome de Jesus, que tudo o Senhor faz, que o Senhor ouve as orações de um coração humilde e quebrantado, assim como o nosso está agora na Tua presença. Reconhecemos as nossas fraquezas diante do Senhor. Reconhecemos que somos vulneráveis, que somos dependentes do Senhor para tudo. E confiamos a nossa vida todinha ao Senhor.
em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor o nosso trabalho, consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho de hoje, em nome de Jesus, Pai. Confiamos nos Teus planos, que os nossos sonhos, os nossos projetos estejam alinhados aos projetos do Senhor para nós. Só assim queremos recebê-los e declaramos isso em nome de Jesus. Toda honra e toda glória é Tua, Pai. Esse ministério é do Senhor e nós estamos aqui para glorificar o Teu nome todos os dias, para exaltar o nome do Senhor e aprendermos com a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Assim eu declaro, eu peço e oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por podermos respirar na Tua presença e Te buscar e sentir o quanto o Senhor é misericordioso conosco. A Tua presença é tudo que nós mais precisamos. A Tua presença nos basta, é suficiente. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Recebam em nome de Jesus. Recebam a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Que o amor inesgotável da presença do Senhor transborde sobre você. E que em meio a pessoas que chegam desesperadas para você, você seja o amor a transbordar, a acalmar e a dizer: tá tudo bem, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você não tá sozinho, o Senhor tá com você. Eu tô aqui, eu posso te ajudar no que eu puder. Vamos pedir orientação a Deus do que fazer. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amanhã sim, minha irmã. Domingo eu não saberia dizer. Eu preciso confirmar qual que é o horário que o meu esposo vai estar chegando. Ele está saindo de lá daqui a pouco. Lá é 7 horas da noite agora, de sábado, não, de hoje mesmo. Lá é sexta-feira, 7 horas da noite agora. Lá é 7h04 da noite. E ele sai de lá hoje, à noite lá, que vai ser na manhã de sábado aqui para nós. Ai, não sei, gente, que doideira esse negócio de hora, né? Eu só sei que lá é quase noite agora, de sexta-feira. E eu não sei ao certo, a gente fica um pouco perdido que hora que ele chega. Mas amanhã sim, tá bom? Amanhã às 8 horas eu estarei aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Espírito Santo me direcionando de mais alguma coisa sobre esse ministério, eu estarei aqui, ou no grupo, chamando por vocês. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos continuar no nosso secreto, orando sem cessar pela nossa família, tá bom? E levantando jejum pela nossa família. O inferno está se levantando de uma maneira mais intensa sobre as famílias. Nós não podemos parar. Não podemos parar nem um minuto. A oração e o jejum devem ser constantes na nossa vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Receba o meu abraço, o meu amor. Eu amo cada uma de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês. Peço ao Senhor que vocês cresçam de maneira sobrenatural na presença dEle. Em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome de Jesus.